Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo especial do nosso canal. Hoje falaremos sobre o imposto de exportação esquematizado para concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda. Meu objetivo é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E além das questões, de vez em quando trazemos uma parte mais teórica, uma abordagem mais conceitual, como por exemplo no vídeo de hoje que vamos falar do que consta no regulamento aduaneiro sobre o imposto de exportação, além das questões que já foram publicadas em vários concursos a respeito desse tema. Então, apertem os cintos e vamos exportar, amigos e amigas. O imposto de exportação, é bom a gente contextualizar. Ele faz parte do decreto número 6759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro. Ele está dentro do livro 2, sendo que o livro 2 ele aborda os impostos de importação e de exportação. O título 1 vai do artigo 69 até o artigo 211b, fala do imposto de importação. E o título 2 do livro 2 fala do imposto de exportação, vai do artigo 212 até o artigo 236, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, beleza? E o título 2 está dividido em quantos capítulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. Fala da incidência, fato gerador, base de cálculo e cálculo, pagamento e contribuinte, isenções do imposto de exportação, incentivos fiscais na exportação e as disposições finais. Beleza? Então, temos aí 7 capítulos do imposto de exportação antes de chegarmos na parte das questões. Vamos então ao capítulo 1, fala da incidência. Isso está no artigo 212 do regulamento aduaneiro. O imposto de exportação incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior. Até aí, sem muita novidade. Importante, considera-se nacionalizada a mercadoria estrangeira importada a título definitivo. Então, cuidado, se você importar uma mercadoria, Japão, Alemanha, França, Arábia, seja de onde for, nacionalizou, pagou os tributos, né, terminou o desembaraço, ela passa a ser uma mercadoria nacional, como se fosse produzida no Brasil. Aí você pode exportar ela normalmente. Muita gente não sabe disso, então é importante entender bem esse conceito. Combinado? A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, observada a legislação específica, relacionará as mercadorias sujeitas ao imposto. Então, na prática, nós não temos, na verdade, falando, a aplicação do imposto de exportação, porque hoje a CAMEX, se eu não me engano, acho que apenas em armas, algumas armas aí, em munições para os países do Mercosul, tem o imposto de exportação. Mas aí 99,9999% dos produtos estão sem sofrer o imposto de exportação. E aí vai um risco, né? O aluno, pelo fato de que na prática o imposto de exportação não é cobrado, ele acaba descuidando na hora de estudo, sendo que na prova o imposto de exportação é muito cobrado. Pergunta-se sobre a alíquota, sobre fato gerador, sobre o pagamento, e o aluno às vezes deixa de lado e pode perder pontos preciosos. Beleza? Então, esse é o primeiro item que vocês têm que memorizar. Capítulo 2 fala do fato gerador. O imposto de exportação tem como fato gerador a saída da mercadoria do território aduaneiro. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data de registro do registro de exportação no Sistema Integrado do Comércio Exterior, Siscomex. Ou, em termos mais práticos, na data de registro da DUI, Declaração Única de Exportação, que é por onde se faz também o registro de exportação. Beleza? A base de capítulo 3, base de cálculo e do cálculo. A base de cálculo do imposto de exportação é o preço normal que a mercadoria ou a sua similar alcançaria ao tempo de exportação em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pela CAMEX. Então, cuidado com as pegadinhas falando de valor aduaneiro, né, e outras enganações aí. Não tem nada de valor aduaneiro. Imposto de exportação é tranquilo, é o preço da mercadoria, o preço normal da mercadoria. Claro que se tiver maracutaia, a fiscalização vai acabar pegando, né? Então o preço normal de venda da mercadoria você pode considerar como sendo a base de cálculo do imposto de exportação.
Quando o preço da mercadoria for de difícil apuração, for suscetível de oscilações bruscas do mercado internacional, a CAMEX fixará critérios específicos ou estabelecerá a pauta de valor mínimo para a apuração da base de cálculo. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda das mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao seu custo de aquisição de produção, acrescido dos impostos e das contribuições incidentes da margem de lucro de 15% sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições. Esse artigo aí é justamente para evitar fraude, né? Você subfaturar na exportação aí para fazer aí, utilizar em mecanismos de lavagem de dinheiro aí. Ok? Capítulo 3, falando da base de cálculo e do cálculo ainda, o imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 30% sobre a base de cálculo. Então, a alíquota básica do imposto de exportação, quando ele ocorre, é de 30%. Só que para atender os objetivos da política cambial de comércio exterior, a CAMEX poderá reduzir ou aumentar a alíquota do imposto. Olha que interessante, a CAMEX, além de decidir quem é que recebe o imposto de exportação, ela ainda decide a alíquota, ela pode mexer na alíquota. Sendo que, em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 150%. Né? Então é isso. Se você for perguntado na prova, a alíquota básica 30%, o topo das alíquotas 150% e a CAMEX faz o ajuste da alíquota de acordo com as políticas cambiais e de comércio exterior. O pagamento do imposto será realizado na forma e no prazo fixado pelo ministro da Fazenda, que poderá determinar sua exigibilidade antes da efetiva saída do território aduaneiro da mercadoria a ser exportada. Não efetivada a exportação da mercadoria ou ocorrendo o seu retorno ao país nas condições de que não é considerada estrangeira, o imposto pago será compensado ou restituído mediante requerimento do interessado, acompanhado da respectiva documentação comprobatória. Poderá ser dispensada a cobrança do imposto em função do destino da mercadoria a ser exportada, observadas as normas editadas pelo ministro da Fazenda. É contribuinte do imposto o exportador, assim considerada qualquer pessoa que promova a saída de mercadoria do território aduaneiro. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora falar das isenções do imposto, artigo 218 até 227. Primeiro, o café. Ele é isento são isentas do imposto as vendas de café para o exterior. Isso está no decreto, direto. Né? Por estar no decreto, isso é importante que vocês saibam. A CAMEX não vai poder colocar o café na lista de produtos a serem tributados, porque existe no decreto, no regulamento aduaneiro, uma isenção específica para ele. Isso é importante vocês saberem, para ter alguma pegadinha a respeito. O setor sucro-alcooleiro. Vejamos. As usinas produtoras de açúcar que não possuam destilarias anexas poderão exportar os seus excedentes, desde que comprovem sua participação no mercado interno conforme estabelecido nos planos anuais de safra. Aos excedentes acima e aos de mel rico e mel residual, poderá ser concedida isenção total ou parcial do imposto, mediante despacho fundamentado conjunto dos ministros do Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que fixará, entre outros requisitos, o prazo da duração. Em operações de exportação de açúcar, álcool, mel rico e mel residual, com isenção total ou parcial do imposto, a emissão do registro de venda e de registro de exportação ou documento de efeito equivalente pela SESEX, sujeite-se aos estritos termos do despacho fundamentado mencionado acima, o despacho dos ministros da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Beleza? Que mais? A exportação de açúcar, álcool, mel rico e mel residual, com a isenção acima, será objeto de cotas distribuídas às unidades industriais e às refinarias autônomas exportadoras nos planos anuais de safra. A isenção total ou parcial do imposto não gera direito adquirido e será tornada insubsistente sempre que se apure que o habilitado não satisfazia ou deixou de satisfazer os requisitos ou não cumpriu ou deixou de cumprir as condições para a concessão do benefício. Beleza? Prosseguindo, falando sobre a bagagem, amigos, isso é interessante. Os bens integrantes de bagagem, acompanhada ou desacompanhada de viajante que se destina ao exterior, estão isentos do imposto. Isso é outro caso que a CAMEX não vai poder interferir, porque está no próprio decreto. Será dado o tratamento de bagagem a outros bens adquiridos do país, levados pessoalmente pelo viajante para o exterior até o limite de $2.000 ou equivalente a outra moeda, sempre que se tratar de mercadorias de livre exportação e for apresentado documento fiscal correspondente à sua aquisição. Aplicam-se a esta seção no que couber as normas previstas para a bagagem na importação. Beleza? Então, tirando esses dois pontos específicos da bagagem, as regras da bagagem da importação também se aplicam aqui.
Seção 4 do comércio e subsistência em fronteira. São isentos do imposto os bens levados para o exterior no comércio característicos das cidades situadas nas fronteiras terrestres. Chamadas cidades gêmeas aí, né? Que fazem fronteira aí, tem muito parente que mora num país, no outro e tal. Todo dia as pessoas estão cruzando a fronteira. Então, para facilitar a vida, está bem especificada a isenção. E aplicam-se a esta seção as normas previstas em relação aos bens de subsistência da importação. Falando agora das empresas comerciais exportadoras, capítulo 6, os incentivos fiscais na exportação. As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora para fim específico de exportação, terão um tratamento previsto nesta seção. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as mercadorias que forem diretamente emitidas do estabelecimento produtor-vendedor para embarque de exportação por conta em ordem da empresa comercial exportadora ou depósitos sob o regime extraordinário de interposto aduaneiro na exportação. O tratamento previsto nesta seção aplica-se às empresas comerciais exportadoras que satisfizerem os seguintes requisitos: estar registrado no Registro Especial da SESEX na Receita Federal, de acordo com as normas aprovadas pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e da Fazenda. Estar constituída sob a forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas e com direito a voto. Possuir capital mínimo fixado pelo Conselho Monetário Nacional. E por último, são assegurados ao produtor-vendedor nas operações de compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de exportação, os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação. Isso é muito importante. Beleza? Os impostos que forem devidos, bem como os benefícios fiscais de qualquer natureza oferidos pelo produtor-vendedor com os acréscimos legais cabíveis, passarão a ser de responsabilidade da empresa comercial exportadora no caso de não se efetivar a exportação dentro do prazo de 180 dias, contados da data de emissão da nota fiscal pela vendedora, na hipótese de mercadoria submetida ao regime extraordinário de interposto aduaneiro na exportação. Que mais? No caso de revenda das mercadorias no mercado interno. E no caso de destruição das mercadorias. O recolhimento dos créditos tributários devidos em razão do aqui disposto deverá ser efetuado no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do fato que lhes houver dado causa. O fato que está relacionado aqui. Nos casos de retorno ao mercado interno, a liberação das mercadorias depositadas sob regime extraordinário de interposto aduaneiro na exportação está condicionada ao prévio recolhimento dos créditos tributários aqui especificados. E é admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias permaneçam em depósito até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades tributárias aqui previstas, inclusive a de efetivar a exportação da mercadoria dentro do prazo de 180 dias. Beleza? Agora, a mercadoria exportada que permanece no país. Isso é bem interessante. A exportação de produtos nacionais sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro somente será admitida produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais quando o pagamento for efetivado em moeda nacional ou estrangeira de livre conversibilidade e o produto exportado seja totalmente incorporado a bem que se encontre no país, de propriedade do comprador estrangeiro, inclusive em regime de admissão temporária sob a responsabilidade de terceiro. Seja entregue a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional. Seja entregue em consignação à empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca. Loja franca é o nome técnico do free shop. Seja entregue no país a subsidiária ou coligada para distribuição sob a forma de brinde a fornecedores e clientes. Seja entregue a terceiro no país em substituição de produto anteriormente exportado e que tenha sido mostrado após o despacho aduaneiro de importação defeituoso ou imprestável para o fim a que se destinava. Que seja entregue no país a missão diplomática, a repartição consular de caráter permanente ou organismo internacional de que o Brasil seja membro ou a seu integrante estrangeiro. Seja entregue no país para ser incorporada a plataforma destinada à pesquisa e larva de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão contratada por empresa sediada no exterior ou a seus módulos. E, por fim, utilizado exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lava de jazidas de petróleo e gás natural quando vendido a empresa sediada no exterior e conforme definida em legislação específica, ainda que se faça por terceiro sediado no país. Então, são os casos de mercadoria exportada que pode permanecer no país após a exportação. Beleza? Fonte de muitas questões aí, pode ser, hein? Nas operações de exportação sem série do produto do território nacional, com pagamento a prazo, os efeitos fiscais e cambiais, quando reconhecidos pela legislação vigente, serão produzidos no momento da contratação, sob condição resolutória, aperfeiçoando-se pelo recebimento integral em moeda nacional ou estrangeira de livre conversibilidade.
As operações relativas à exportação sem saída do território aduaneiro estarão sujeitas ao cumprimento de obrigações e formalidades de natureza administrativa e fiscal, conforme estabelecido em ato normativo da Receita Federal. Será considerada exportada para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais a mercadoria nacional admitida no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado. Aplica-se subsidiariamente ao imposto de exportação no que couber a legislação relativa ao imposto de importação. Estamos já nas disposições finais. Respeitadas as atribuições do Conselho Monetário Nacional, a Câmara de Comércio Exterior expedirá normas necessárias à administração do imposto. Beleza, amigos e amigas? Agora podemos à sessão que lhes interessa. Caiu na prova. O que será que já foi cobrado sobre imposto de exportação nas provas anteriores? Vejamos. Questão de analista tributário do ano de 2012. Acerca do imposto de exportação, analisa os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros ou falsos. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas. Falso, verdadeiro. Beleza? Então, vocês podem encontrar a justificativa no vídeo que nós estamos aí. E se vocês quiserem o comentário detalhado dessa questão, consultem a playlist do concurso de analista tributário do ano de 2012, que nós comentamos essa questão no detalhe. Beleza? Mais uma questão para vocês. Questão da prova TRF 2003, analista tributário 2003. Assinale a opção correta. Tem um monte de coisa aqui. A correta é a letra D, que diz que o imposto de exportação incide sobre mercadorias nacionais nacionalizadas, relacionadas pela CAMEX, tendo como fato gerador o seu saída do território aduaneiro, que se considera ocorrida na data de registro da exportação no Siscomex. Sua base de cálculo é o preço normal ou preço apurado segundo critérios específicos fixados ou pauta de valor mínimo estabelecida pela CAMEX. A alíquota é de 30%, podendo ser elevada pela CAMEX até 150%. O prazo de pagamento é fixado pelo ministro da Fazenda. Veja, todos os tópicos importantes do imposto de exportação estão nessa alternativa D. Questão muito boa essa daí, amigos e amigas. De novo, se vocês quiserem ver o comentário detalhado dessa questão, consultem a nossa playlist TRF 2003. Está lá. Questão para auditor fiscal ano 2002, o segundo concurso de 2002. O preço normal determinado legalmente para apuração da base de cálculo do imposto de exportação corresponde ao preço que a mercadoria ou seu similar alcançaria no tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas baixadas pela CAMEX. Beleza? Essa questão também temos uma playlist sobre o auditor fiscal 2002.2. A questão está lá comentada no detalhe, alternativa por alternativa. Questão 27 de analista tributário para o ano de 2002, primeiro concurso. As normas legais e regulamentares que dispõem sobre o imposto de exportação prescrevem que o imposto de exportação incide sobre mercadoria nacional nacionalizada destinada ao exterior, reto, direto e sereno. Questão também está na nossa playlist lá no nosso canal. Consultem as playlists do canal. Está lá comentada alternativa por alternativa. Questão 28, mais uma questão do concurso 2002, primeiro 2002 para analista tributário. O pagamento do imposto de exportação será realizado na forma e momentos fixados pelo... Você já sabe que é o ministro da Fazenda, que poderá determinar sua exigibilidade antes da efetiva da saída do território aduaneiro da mercadoria ser exportada. Consultem a playlist que tem o comentário de todas as alternativas. Questão de auditor fiscal de 98. Sobre o imposto de exportação, é correto afirmar-se que se considera ocorrido o fato gerador para efeito de seu cálculo na data e registro da exportação no Siscomex. Analista tributário de 97. O fato gerador do imposto de exportação é o quê? Saída da mercadoria nacional nacionalizada do território aduaneiro. Essa é fácil, né? Auditor fiscal de 91, a base de cálculo do imposto de exportação, olha lá a pegadinha aqui, valor aduaneiro, ó, tem gente boa que cai nessa pegadinha. Letra C, o preço normal que a mercadoria ou seu similar alcançaria o tempo da exportação e uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional. Questão do ADA 2002, ADA é ajudante despachante aduaneiro, exame de qualificação para ajudante despachante aduaneiro. Questão novíssima, saiu do forno agora. Está saindo fumaça de tão quente na questão. Imposto de exportação é um tributo federal que incide sobre mercadorias destinadas ao exterior, cuja principal característica é extrafiscal e regulatória do fluxo de exportações. Em relação ao imposto de exportação, é correto afirmar o quê? Que incide sobre as exportações de mercadorias estrangeiras importadas a título definitivo. Mais uma questão do ARA 2022. Para fins de incidência do imposto de exportação, considera-se nacionalizada a mercadoria
estrangeira importada a título definitivo, isso mesmo. Mais uma questão do ARA 2002. O imposto de exportação possui como fato gerador a série de mercadoria do território aduaneiro. Para fins de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data de registro da DUI no Siscomex. Veja que essa questão está tão atualizada que ela já fala do registro da DUI. Beleza? Então é isso aí. Questão A de 2012. Sobre o imposto de exportação, é correto afirmar o quê? Que são isentas do imposto de exportação as vindas de café para o exterior. Como eu falei lá, está no decreto 6759. A Camex não pode mexer com isso. Mais uma questão do ARA 2012. Verifique nas afirmativas abaixo referentes ao imposto de exportação se elas são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a opção correspondente à sequência correta de verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Gabarito letra C. Beleza? Comércio subsistência de fronteira é isento do imposto de exportação. Isso a gente viu no vídeo. Beleza, amigos e amigas? Se não me engano, é isso aí. Última questão. Espero que o vídeo tenha sido útil, né? Tentem memorizar, fazer seus resumos, né? Pratiquem, resolvam questões, que é a melhor forma de consolidar o conhecimento. E qualquer dúvida, não tenha vergonha, mande seu comentário que estamos aí para te ajudar. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias do nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando temas teóricos, conceituais, explicando sobre legislação aduaneira, sobre comércio internacional, sobre microeconomia, sobre matemática. A gente traz aí o que a gente considera importante e interessante para ajudar você a passar na sua prova. Beleza? Muito obrigado por estar até o final do vídeo. Deixo aqui desde já um forte abraço e desejo muito sucesso na sua vida pessoal. Valeu!